Pessoal, mais um vídeo aí, e com esse vídeo, então, a gente vai fechar esse material aí de probabilidade, tá? Próxima parte, a gente vai falar sobre variáveis aleatórias, tá bom? Então, antes de compreender o teorema da probabilidade total, a gente vai ver a definição de partição. A gente já viu a definição disso lá em matemática discreta, tá? Então, eu estou colocando aí um espaço amostral S, que é um conjunto, né? Então, eu estou pensando aí numa partição desse conjunto, que são os subconjuntos, né? Os chamados eventos, A1, A2, etc., até a K. Então, esse conjunto aí, esses eventos, né, juntos, vão formar uma partição de S se a interseção entre eles for vazia, ou seja, eles forem disjuntos, tá? 2 a 2, e se a união de todos eles formar o conjunto S, né? Então, até aí a definição de partição. O item 3 é dizer que a probabilidade de cada evento desse é maior do que zero para todo I, tá? Então, isso aí está sendo agregado aí nessa definição de partição, mas, na verdade, está meio que misturado aí partição com teoria de probabilidade, né? Então, baseado nessa definição, a gente pode enunciar esse teorema aí da probabilidade total, que é até certo ponto óbvio, né? Então, vamos pensar assim: se eu tenho uma partição do meu espaço amostral e seja B um outro conjunto qualquer, então eu posso dizer que esse conjunto B é resultado da união de todas as interseções de B com cada AI desse. Então, é tipo assim, né? Traduzindo, vamos colocar aqui em diagrama, né? Imagina que eu tenho aqui o meu espaço amostral S, todo aqui S, e aí eu faço uma partição desse S, vamos supor. Aí eu tenho aqui essa partição, por exemplo, né? Ficou igual uma cortininha. Então, eu tenho aqui o evento A1, A2, A3, o A4 e o A5, tá? Eu faço essa partição. O meu evento B, eu vou dizer que ele é esse aqui. Vou botar de vermelhinho. Tá? Esse aqui é o meu evento B. Tá? Então, eu posso dizer que esse B que está aí, ele é resultado de o B interseção A1 mais o B interseção, mas não, né, Flávia? União, tá? União. É que eu já estava pensando na probabilidade. B interseção A2, eu já ia botar o mais de novo. União, B interseção A3, união B interseção A4, tá? União B interseção A5, tá? Mas repara que, mas aí não tem o B interseção A3, não tem problema. Esse aqui, neste exemplo, é o conjunto vazio, mas não tem problema, você unir com um conjunto vazio, isso daí não faz diferença, tá? Então, isso aqui seria o que está sendo explicado ali, tá bom? Então, basicamente, partindo daí, a probabilidade de B, né, a probabilidade de B, do evento B, é a probabilidade disso tudo aí, que eu tinha escrito, né? E aí, como todas essas uniões aqui, elas são disjuntas, né, porque cada AI é separado um do outro, né, disjunto, então, isso vai ser, né, a probabilidade de B vai ser igual a probabilidade de B interseção A1, né? Mais, é aqui que eu ia falar, probabilidade de B interseção A2, tá? E assim sucessivamente até a probabilidade de B interseção o A5, que no nosso exemplo vai até o A5. Deu para entender? Então, aí a gente vai entrar aqui, né? Vai calcular essa probabilidade de interseção, né? Por esse teorema que está aqui, ó. Cadê? Dos eventos independentes, não. O que a gente colocou aqui, né? Esse teoreminha que está aqui. Tá certo? Então, eu vou dizer, né, que essa probabilidade de B interseção A1, né, vai ser a probabilidade de A1, ou seja, a probabilidade de ocorrer o evento A1, vezes a probabilidade de B, dado que ocorreu A1.
ou ao contrário, né? Probabilidade B dado que ocorreu A1 vezes a probabilidade de A1, tá? E assim sucessivamente, percebe? Então, esse é o que a gente chama de probabilidade total, teorema da probabilidade total. Bem, aí, para a gente entender melhor isso, nada melhor, assim, mais indicado do que um exemplo. Aí a gente parte para o exemplo. São 3 máquinas, aqui nesse exemplo, né? 3 máquinas numa fábrica que produzem o mesmo produto. Então, a tabela abaixo vai esquematizar a produção ao longo do mês. Então, tá aqui a quantidade produzida, né, em cada máquina e o número de peças defeituosas que cada máquina dessa produziu dentro dessas quantidades aí, tá? Aí, uma unidade do produto é extraída ao acaso, né? Aí, do lote total produzido nesse mês. Então, a pergunta é, qual a probabilidade que seja defeituosa? Olha só, uma vez que a gente tem, né, olhando para essa tabela aqui, calculando uma probabilidade aproximada aí, né, no caso, eu poderia, né, ter como soma aqui, eu tenho 100 peças defeituosas, tá? E aqui como soma eu tenho 4.000 peças fabricadas. Então, se eu pego uma peça qualquer e vejo que ela é defeituosa, aí a probabilidade seria 100, né? Qual a probabilidade disso acontecer? 100 em 4.000. Ok, que vai dar 1 em 40. Seria essa a probabilidade com base nessa amostra aqui que eu obtive, tá bom? Bem, só que nem sempre a gente tem essas quantidades assim bonitinhas, né? Às vezes a gente tem só as probabilidades de cada caso. Às vezes a gente tem assim, olha, a máquina 1 produz peça defeituosa com a probabilidade tal, a máquina 2 produz peça defeituosa com a probabilidade tal. E aí, como a gente vai calcular isso, né? Uma vez que eu não tenho as quantidades produzidas e tal. E aí a gente pode lançar mão, né, desse teorema da probabilidade total para calcular isso aí. Então, vamos lá. Então, eu considero esses 4 eventos aí. D, a peça é defeituosa, tá? Esse é o evento D. M1, a peça foi produzida na máquina 1. M2, a peça foi produzida na máquina 2. M3, a peça foi produzida na máquina 3. Então, pelo teorema da probabilidade, a gente pode dizer que a probabilidade dessa peça ser defeituosa vai ser a probabilidade de ser defeituosa dada que foi produzida na máquina 1, vezes a probabilidade dela ter sido produzida na máquina 1, mais probabilidade dela ser defeituosa. Aqui eu troquei as letras, aqui é D, né? Mais uma coisinha para eu corrigir. Aqui é D. A probabilidade de ser defeituosa, dado que é produzida na máquina 2, vezes a probabilidade de ser produzida na máquina 2, tá? E assim sucessivamente, tá bom? Daí a gente tem, né? No caso, a gente pode calcular essas probabilidades, probabilidade de M1, probabilidade de M2 e de M3, porque a gente tem os dados ali da nossa tabela, tá certo? Mas isso pode ser também uma coisa fornecida, né? Uma coisa já, um registro que já se tem a respeito, né, da produção dessas máquinas, tá bom? Então, aí a probabilidade de ser defeituosa, dada que foi produzida na máquina 1, a gente já sabe que aquela máquina 1 produz 40 peças em 2.000, 40 peças defeituosas, né, nas 2.000 que ele produziu. E aí também eu sou capaz, dada aquela tabela, de calcular essas probabilidades todas aí. Então, jogando lá na nossa formulinha da probabilidade total, eu chego ao mesmo resultado, 1 sobre 40, que a gente já tinha, né, obtido ali de forma bem mais prática, tá bom? Mas, de novo, isso porque eu tenho disponível aqui a minha tabela, tá? Mas eu posso não ter isso disponível, eu posso ter simplesmente à disposição só as probabilidades, então eu preciso também saber aplicar o conceito, tá bom? Agora vem um outro problema que pode ser criado a partir daí. Então, suponha que agora a peça retirada é defeituosa. Eu retiro uma peça lá da minha produção e verifico que ela é defeituosa. Aí a pergunta é, qual a probabilidade dela ter sido produzida pela máquina 1? Ou seja, a gente quer calcular a probabilidade de ser produzida na máquina 1, dado que ela é defeituosa. E aí, para a gente responder isso aí, a gente vai usar o teorema de Bayes, que é esse que vem agora a seguir. A probabilidade
de ocorrer um evento aí dessa partição, dado que o evento B ocorreu, como está aqui na nossa figurinha, né? Dado que o evento B, quer dizer, a probabilidade de ocorrer o A1, dado que o B ocorreu, aí seria esse pedacinho aqui, né? A quantidade de elementos que tem aqui, dividido pela quantidade de elementos do meu espaço amostral todo. Ou seja, né? É a probabilidade de AI interseção B, dividido pela probabilidade de B. Né? Aliás, desculpa, dividido pela quantidade toda de B, né? Porque eu preciso saber a probabilidade de ter vindo da máquina, desculpa, probabilidade de ocorrer A1, o AI, né, ou A1, dado que o B ocorreu. Então, se o B ocorreu, desculpa que eu falei um erro aí, eu estou nesse universo aqui. Se eu sei que o B ocorreu, eu estou nesse universo. Então, eu preciso saber qual é a probabilidade de ter ocorrido A1, dado que o B ocorreu. Então, é essa interseção aqui, a quantidade de elementos nessa interseção, dividido pela quantidade de elementos no evento B inteiro, tá? Então, é o que a gente tem aqui na nossa primeira igualdade aqui do teorema de Bayes. Né? Só que lá em cima a gente calculou o que seria essa probabilidade do evento B, tá? Que é o teorema da probabilidade total. E também eu posso dizer que a probabilidade de AI interseção B é igual à probabilidade B interseção AI, certo? Que é igual à probabilidade invertida aqui, ó, na condicional, na probabilidade condicionada. É a probabilidade de ocorrer B, dado que o A1 ocorreu, vezes a probabilidade de A1. Então, o teorema de Bayes, ele ajuda a gente a inverter a condição da probabilidade que eu quero calcular, tá certo? Bem, aí a gente vai responder a pergunta lá de cima, né? Que é, ou seja, dado que a peça é defeituosa, qual a probabilidade dela ter vindo da máquina 1? Bem, então, né? A probabilidade dela ser defeituosa, desculpa, é o contrário. A probabilidade dela ter vindo da máquina 1, dado que ela é defeituosa. Então, é o que está aqui. Probabilidade de vir da máquina 1, dado que ela é defeituosa. Aí eu posso inverter essa probabilidade condicionada aqui e dizer que é a probabilidade de ser defeituosa, dado que ela veio da máquina 1, porque essa probabilidade eu conheço, vezes a probabilidade dela ter vindo da máquina 1, que eu também conheço, dividido pela probabilidade dela ser defeituosa, que é aquela probabilidade total que a gente calculou lá em cima, né? Então, isso vai ser 1 sobre 50 vezes 1 meio, porque esses valores já foram calculados lá, que é 2 quintos. Então, esse teorema de Bayes, ele é bem interessante quando a gente precisa, né, inverter aí a probabilidade condicionada, tá bom? Aí, gente, vocês fiquem à vontade aí para fazer os exercícios, né? E deixa eu, e qualquer dúvida, né? Vocês podem falar comigo. Desculpa, eu esbarrei aqui. Quer dizer, vocês podem falar comigo qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Então, façam os exercícios, que aí a gente já encerrou essa parte de probabilidade e a gente entra depois em variável aleatória, tá bom? Então, bons estudos aí para vocês. Tchau.